Então, dando seguimento ainda, né, à aula de vocês, a gente vai falar sobre a importância da agricultura. Primeira coisa, o que é agricultura? Para vocês, o que é agricultura? Vamos pensar. 5 segundos para pensar. 1, 2, 3, 4, 5. Pensou? Pronto. A agricultura nada mais é do que a técnica de plantio, né, de espécies vegetais para consumo, né, para alimento ou para produção de matéria-prima, certo? E então, a agricultura, ela teve um papel fundamental, né, para transformar a vida do homem lá no passado, né, quando ele deixou de ser nômade e passou a sedentário. A agricultura teve, conforme a gente falou no vídeo anterior, um papel muito importante nesse sentido, porque foi a partir do momento que o homem começou, aprendeu, né, a cultivar seus alimentos, que ele passou a ter mais interesse em se fixar em um local determinado, né? Porque ele não precisava mais estar em busca constante de alimentos, já que ele poderia produzir o seu próprio alimento, não ficaria dependente só de caça, né? Hoje em dia, a agricultura ela ainda é de uma importância fundamental. Porque se não existisse a agricultura, nós não teríamos alimentos, certo? Já se tem muita tecnologia, já se tem muita técnica, né? Maquinários para se trabalhar na agricultura, mas ainda assim é necessário que a gente cultive nossos alimentos, porque o planeta ele não produz alimento suficiente de forma autônoma, né? Só ele, o planeta Terra, né? A Terra em si, vai criar aqui esse alimento para alimentar todo mundo, né? Se não houver a intervenção humana para fazer os plantios, não vai ter alimento para todo mundo, né? Então, nesse aspecto, a agricultura se torna muito importante até mesmo nos dias de hoje. Aqui na nossa região, a gente vê muito, né, nos sítios, né, a gente tem muitos plantios de milho, feijão verde, né, macaxeira, abóbora, batata, né, entre outros alimentos. Então, assim, na nossa região aqui, as cidades elas são cercadas pelos sítios, né? Eu sei que todo mundo já foi no sítio, em algum sítio, né? E nesses sítios nós temos as plantações e temos também, né, os trabalhadores, né? Há pessoas que moram nos sítios, né, que são os trabalhadores do campo, né, os trabalhadores rurais. E é graças a eles, ao plantio deles, que a gente consegue ter alimento, né, para se sustentar, certo? No livro de vocês tem um texto aqui na página 27 que eu vou dar uma lida, né, só para reforçar, certo? A importância da agricultura. Para praticar a agricultura e a criação de animais, os seres humanos desenvolveram conhecimentos muito úteis, como o uso do fogo, a fabricação de instrumentos e armas, a confecção de roupas e objetos de cerâmica, entre outros exemplos. A agricultura possibilitou o surgimento de aldeias que foram crescendo com o tempo e se transformando em cidades. Esse processo levou milhares de anos. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, já existia grandes povos na África, na Ásia, na América e na Europa. Lembram do que eu falei? Que o ser humano ele começou a se espalhar, ele começou com o movimento migratório, né? Ele surgiu na África, mas ele começou a se espalhar pelos vários continentes. Com isso, os seres humanos começaram a modificar a natureza, derrubando florestas, mudando os cursos dos rios, criando grandes plantações e controlando melhor a produção de alimentos. Foi assim que a população de seres humanos começou a crescer e a ocupar regiões cada vez maiores no planeta.
Nas últimas décadas, a prática da agricultura, sobretudo em grandes propriedades que produzem apenas um tipo de cultivo, tem levado a mudanças significativas no meio ambiente, como o desaparecimento de tipos de vegetação por causa da derrubada de florestas e do desmatamento, a diminuição da quantidade de água dos rios pelo uso exagerado para a irrigação das plantações, a poluição dos solos e das águas causada pelo uso de inseticida e pesticida na agricultura.